Olá, turminha, tudo bom? Bom, essa semana eu tô aqui pra gente iniciar, o terceiro volume, que é o volume que a gente vai estudar nesse terceiro bimestre. Bom, esse volume começa lá no capítulo 16, já que a gente parou no 15, antes da AV2 do segundo bimestre, e ele vai tratar de um novo gênero textual que se chama notícia e que vocês já devem conhecer, Então a gente vai aprofundar os conhecimentos sobre esse gênero e ainda vamos falar sobre artigo aqui hoje. Então, como já é de costume, o capítulo ele inicia sempre com um texto para vocês lerem, na parte de estudo do texto, e dessa vez não é diferente. Ele vai começar com um texto que é uma notícia, Então traz lá no título: maior autor de quadrinhos da história, Stan Lee, morre aos 95 anos. E só esse título, ele já demonstra pra gente muitas características desse gênero notícia, É um título informativo, traz uma notícia, uma novidade acerca de algo. Nesse caso, não algo bom, algo ruim, que foi a morte do Stan Lee. E aí, como é uma notícia de uma personalidade, de uma pessoa pública, que é o Stan Lee, que foi um grande autor de quadrinhos, principalmente esses quadrinhos de super-heróis, essa notícia vai trazer um pouco da vida do Stan Lee, Vai dizer quem foi ele em vida, quais foram os grandes feitos dele, e também vai falar da sua perda, como isso ocorreu, como isso veio a público. Lido o texto, refletido um pouco sobre ele e tendo dado uma olhadinha no glossário, que é o que eu sempre recomendo para vocês não deixem passar nenhuma palavra desapercebida, para que vocês consigam entender todas as palavras do texto, vocês vão chegar às atividades de interpretação de texto, Então, essas atividades, elas servem para vocês aprofundarem os conhecimentos de vocês sobre o texto. É legal também que vocês deem uma olhadinha, que vocês leiam os outros quadradinhos, que o capítulo apresenta, como você já viu, que é aquele quadradinho meio rosa, e o cult, que é aquele quadradinho roxo, lilás, que trazem curiosidades importantes pra gente, para os nossos estudos, para ampliar o nosso conhecimento de mundo. Feito tudo isso, a gente chega na nossa parte de redação, que é a produção textual propriamente dita. E nesse primeiro momento, como a gente começou a estudar esse gênero agora, a gente não vai construir uma notícia logo de cara, mas vocês vão fazer uma observação, bem minuciosa, e junto com isso, uma análise de 3 jornais. Então, eu coloquei lá no estudo dirigido o que vocês devem fazer. Vocês vão pegar 3 jornais, conseguir 3 jornais impressos, o Dia, o Estadão, o Globo, jornais impressos. Vocês vão pegar 3 jornais impressos, podem ser novos ou antigos, não tem problema. E aí vocês vão comparar, ler e comparar esses 3 jornais. E aí a análise fica por conta do livro, já que o livro oferece pra gente uma tabelinha que vocês vão preencher. Essa tabelinha faz algumas perguntas, E aí vocês vão responder essas perguntas relacionadas aos 3 jornais. Então, vocês vão colocar lá, Jornal 1, 2 e 3. O nome do jornal, a data de publicação, para quem esse jornal é escrito, A quem ele deseja atingir. A gente tem, por exemplo, o Meia Hora, que é um jornal mais do povo, É para informar a todos. Então, ele tem uma linguagem mais acessível, ele brinca com as informações. E a gente também tem jornais mais sérios, jornais que trazem notícias políticas, mais notícias sobre economia e tal. Vocês vão dizer também qual foi a manchete desse dia, Então, aquela notícia que vem na capa, bem grandona, qual é? Vão colocar quantas matérias vêm em destaque, aparecem em destaque na primeira página do jornal, o número de caderno ou de subdivisões que esse jornal apresenta, o nome desses cadernos ou subdivisões, Então, dentro do jornal, geralmente a gente tem um caderno de notícias, um caderno de esporte, um caderno de amenidades, Tipo fofoca, celebridades e tal. Vão dizer por que essa organização, essa subdivisão em cadernos ou em seções, ela é importante para um jornal. E a última perguntinha dessa tabela é: tudo que está no jornal é notícia? É matéria? Ou existe coisa no jornal que não é notícia?
outros tipos de texto, né? Então tem jornais, por exemplo, que apresentam crônicas, né? Existe esse tipo de texto no jornal que vocês estão analisando ou não? Por fim, vocês vão fazer a questão número 4, né, que está lá no fim da página, que pede para vocês pensarem como se fossem escrever um jornal. Essa tarefa ela pode ser feita de forma individual ou pode ser feita em grupo, né? Vocês podem também se comunicar via WhatsApp, Facebook e tal, para poder fazer essa última atividade. Então, vocês vão pensar, né, como se vocês fossem os organizadores de um jornal e listar quais subdivisões, né, quais seções não poderiam faltar se o jornal fosse de vocês. Então, se vocês fossem escrever um jornal que circulasse no nosso colégio, esse jornal apresentaria quais seções, quais subdivisões, né? Então, ele começaria com notícias, né, com atualidades, e depois partiria para, sei lá, esportes, e depois partiria para amenidades, por exemplo, né? Pensem na organização que vocês gostariam de fazer se vocês fossem escrever um jornal e listem essas subdivisões ou seções. Saindo da produção textual, a gente chega até o nosso estudo da língua da semana. Então, essa semana a gente vai estudar uma classe gramatical que é o artigo. E a gente vai ver especificamente como essa classe gramatical, né, o artigo, ela é usada em manchetes ou notícias de jornais, que é o gênero que a gente está estudando essa semana. Então, a manchete, ela pode ser encarada como um título, né, de alguma notícia. Então, é aquele título que chama a atenção do leitor para ler o restante, né? É aquele título que é pequeno, mas que é impactante ao mesmo tempo. Então, para cumprir esse papel, né, de chamar o leitor a ler o restante, a querer saber do restante, a manchete precisa ter uma linguagem enxuta. E o que é uma linguagem enxuta? É uma linguagem resumida, né? É uma linguagem concisa. Então, assim, as manchetes elas precisam ser breves, precisam ser curtas e, ao mesmo tempo, cumprir o seu papel. Além de ser enxuta, né, ela também precisa ser direta, objetiva, não ficar rodeando muito acerca daquilo ali, né? Porque ela precisa causar um impacto, chamar a atenção de leitores. E às vezes, né, por algumas vezes, ela é também um pouco misteriosa, enigmática. Por quê? Se o cara que escreveu a manchete apresenta todas as suas informações na manchete, quem vai querer ler o restante? Né? Não tem mais o que saber. O cara já colocou tudo na manchete, então para que eu vou ler o resto? Né? Então a manchete ela precisa demonstrar também um ar de mistério, às vezes, para que as pessoas se interessem em ler o resto, a notícia, a matéria. Então é pensando nisso tudo, né, em todos esses aspectos de uma manchete que a gente vê a necessidade do uso dos artigos. E o que são artigos, né? Os artigos, eles são nada mais, nada menos que palavras variáveis, né? Então, elas mudam, que antecedem, ou seja, vêm antes de um substantivo. E atuam de duas formas: para definir esse substantivo ou para indefinir esse substantivo. Na língua portuguesa, a gente tem os seguintes artigos: o, a, os, as, um, uma, uns, umas. E aí, entre esses, né, os primeiros que eu falei, eles são os artigos definidos. E os últimos são os indefinidos. Então, o, a, os, as são artigos definidos. Um, uns, uma, umas são artigos indefinidos. Quando a gente fala de artigos definidos, né, essa palavra definir aqui significa especificar alguma coisa. Então, é você individualizar aquela coisa, né? Dizer que essa coisa é única, é uma coisa especial, não é qualquer coisa. Já quando a gente fala de artigo indefinido, a gente está falando de qualquer coisa, né? Essa palavra indefinir significa você apresentar um nome comum, um nome genérico, né? Que serve para várias coisas e não somente para uma coisa ou uma pessoa especial. Então, para vocês visualizarem melhor, o livro traz pra gente, lá na página 372, dois exemplos. Um de artigo indefinido e o outro de artigo definido. Então, o primeiro é
um quadrinista. Quadrinista é um substantivo e a gente tem esse artigo um antecedendo, né? Vindo antes de quadrinista. Para quê? Para indefinir essa palavra quadrinista. Então, quando a gente está falando em um quadrinista, a gente está falando num sentido genérico. Pode ser qualquer um quadrinista. Eu não estou falando de um quadrinista específico, né? E além disso, dentro do texto, quando eu digo um quadrinista, eu estou citando o quadrinista pela primeira vez nesse texto. Já quando eu digo o quadrinista, né, eu estou retomando alguma coisa com esse artigo. Então, o quadrinista aqui, quando eu coloco o acompanhando, né, o artigo definido acompanhando, significa que eu já citei o quadrinista anteriormente no meu texto, né? Eu estou fazendo uma retomada desse termo, quadrinista. E ele é o contrário de tudo que aquilo lá de cima é, do que um quadrinista é. Então, quando eu digo o quadrinista, eu estou especificando o quadrinista, né? Eu estou dizendo que é um quadrinista em especial e não qualquer um quadrinista. Estou dizendo que ele é único, né? Que ele é especial e não qualquer um. Além dessa função, né, que o artigo tem, ele também possui outras funções, que são as funções de determinar gênero e determinar número de um substantivo. E por que isso acontece, né? Porque às vezes um substantivo não faz essa diferenciação de feminino, masculino ou de singular e plural. E é aí que o artigo que vem acompanhando esse substantivo vai exercer essa função. Então vamos pegar, por exemplo, a palavra lápis. A palavra lápis, ela é a mesma se a gente está falando de um lápis ou se a gente está falando de vários lápis. Então a forma dela não altera para indicar singular e plural. Mas se a gente coloca um artigo, né, eu vou perceber se a gente está falando de um lápis apenas ou de dois ou mais lápis. Como? Se eu quero dizer que eu tenho um lápis, eu vou falar o lápis, né? O artigo vai vir no singular. Agora, se eu quero me referir a mais de um lápis no plural, o meu artigo definido vai vir no plural. Então, eu digo os lápis. E aí, o artigo já indica para mim que aquilo ali está no plural, que significa mais de um lápis. Quanto ao gênero, a gente tem no livro, né, o exemplo da palavra desenhista. Então, a palavra desenhista, né, ela não muda para feminino e masculino. No feminino é desenhista e no masculino também é desenhista. O que vai indicar se a gente está falando de feminino ou masculino ali? O artigo. Então, se eu quero falar do desenhista homem, eu vou utilizar o artigo o. E se eu quero falar da desenhista mulher, eu vou utilizar o artigo a. Mas além de fazer isso, os artigos ainda podem exercer uma outra função, que é transformar qualquer palavra num substantivo. A gente chama isso na língua portuguesa de substantivar alguma palavra, né? Então, o artigo ele tem essa função, ele exerce essa função substantivadora. Então, por exemplo, a palavra cantar é um verbo, né? Então, eu posso dizer, fulano cantou tal música. E essa palavra cantar é um verbo e ali está como um verbo. Agora, se eu coloco um artigo antes da palavra cantar, né? Por exemplo, o cantar dos pássaros é lindo, né? Esse cantar vira um substantivo. O artigo ali, ele está substantivando o meu verbo, né? Ele está transformando o meu verbo em um substantivo. Por fim, o livro traz pra gente uma observação sobre o artigo, né? Que às vezes ele pode aparecer de uma outra maneira, porque ele pode se juntar a uma preposição formando uma nova palavra. E aí, o livro apresenta dois quadrinhos pra gente. Um com artigos definidos, né, se transformando em outras palavras junto com preposições, e um com artigos indefinidos, se juntando a preposições e formando novas palavras. Vocês vão poder observar isso bem direitinho lá na página 373. Mas eu vou falar aqui algumas junções que são mais comuns na língua portuguesa, né? As que a gente mais utiliza.
que é o caso da preposição de mais o artigo definido o ou o artigo definido a, né, que vira o do ou o da. Ou ainda da preposição em mais o artigo definido o ou o artigo definido a, né, que vira o no ou o na. Ou ainda no plural, nos e nas. E essas junções com artigos indefinidos, né, a gente utiliza muito na língua portuguesa num, numa, numas, nuns, que é nada mais nada menos que a junção da preposição em mais o artigo indefinido uns, ou uma, umas, né, que se torna num, nuns, numa, numas. Então, tudo isso que a gente viu, né, toda essa matéria de artigo, ela é muito importante e utilizada nas manchetes como um recurso estilístico, né? Então, eles empregam esses artigos para causar algum efeito nas manchetes. A gente já sabe quais são as intenções de uma manchete e quais são os efeitos que uma manchete pode causar no leitor, né? Que é o que eu falei lá no comecinho. Então, a manchete ela precisa ser objetiva, ela precisa ser misteriosa, ela precisa ser concisa, tudo para chamar a atenção do leitor a ler o restante da matéria, da notícia, etc. Entendida essa matéria, né? A matéria de artigos, que eu espero que vocês tenham entendido. Se não tiverem entendido, deixem aqui embaixo nos comentários, tá? Para que eu possa responder e tentar esclarecer as dúvidas de vocês. Vocês vão passar para as últimas atividades, que são as atividades finais. Bom, as atividades finais servem para fixar o conteúdo estudado. Então, vocês devem responder sim todas essas atividades e com muita atenção, tá? Sempre que houver dúvida, volte na matéria, volte no que eu pedi para vocês destacarem, né? No mais importante, dá uma olhadinha, dá uma lidinha, assiste o vídeo novamente e aí respondam os exercícios, sem sombra de dúvidas, tá, gente? Muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima aula!